Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre o princípio de Le Chatelier. Vamos lá? Iniciando a nossa aula de hoje, vamos saber quem foi Henri Le Chatelier. O Le Chatelier ele foi um engenheiro e um químico francês, que foi professor de química titular lá na Universidade de Paris. E durante a sua vida acadêmica, ele fez muitos estudos, na área, então, de equilíbrios químicos, certo? E ao estudar os equilíbrios químicos, ele chegou, então, a uma conclusão experimental. Lembrando, gente, que nós vimos lá na nossa aula passada, um sistema ele entra em equilíbrio quando as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes, a partir do momento em que as concentrações de reagentes e produtos são constantes, que permanecem inalteradas, e isso acontece quando a velocidade da reação direta ela se iguala à velocidade da reação inversa. Então, ao estudar esses temas em equilíbrio, Le Chatelier ele observou como que se comportavam esses equilíbrios quando se tinha variação de alguns fatores, como, por exemplo, a alteração na concentração de produtos ou reagentes, alteração na pressão, na temperatura. E aí, então, ele chegou a uma seguinte conclusão experimental. Le Chatelier observou que quando se tem uma perturbação externa em um sistema em equilíbrio, como, por exemplo, a alteração da concentração de alguma espécie, o que acontece é que tem o favorecimento de um dos sentidos do equilíbrio de modo a compensar essa modificação imposta. Ou seja, o que o princípio de Le Chatelier ele fala? Ele fala que quando o sistema em equilíbrio ele é perturbado por algum fator externo, ele tende a se organizar de modo a minimizar essa perturbação e a voltar a um novo estado de equilíbrio. E como que ele faz isso, gente? Como que ele minimiza esse impacto da perturbação externa? Através do que nós chamamos de deslocamento do equilíbrio, Então, o deslocamento do equilíbrio, ele é toda e qualquer alteração, que se tem na velocidade da reação direta ou da reação inversa, que provoca modificações nas concentrações das substâncias, levando, então, o sistema a um novo estado de equilíbrio. Então, aqui eu tenho a representação de uma reação reversível. Lembrando que quando uma reação ela tem aqui essa dupla seta, indica que se tem uma reação reversível. Uma reação reversível é aquela reação onde você tem duas reações acontecendo simultaneamente, a reação direta e a reação inversa, Então, aqui nessa reação, nós temos que a seta da reação direta ela está maior do que a seta da reação inversa. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a velocidade da reação direta aumenta, ou seja, da formação dos reagentes, levando à formação dos produtos, aqui nós dizemos, então, que esse equilíbrio ele foi deslocado para a direita, ou seja, ele foi deslocado para a formação de C e de D. Já que no segundo caso, onde a seta está maior, aqui para a esquerda, nós dizemos, então, que esse equilíbrio ele foi deslocado para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que esse equilíbrio ele foi deslocado para a formação de A e de B. E para a gente entender melhor, gente, o que é, então, esse deslocamento do equilíbrio, Então, como eu disse, Le Chatelier fala que quando nós temos uma perturbação externa a um sistema que está em equilíbrio, esse sistema ele vai se reorganizar de modo a estabelecer um novo equilíbrio. E como que ele faz isso? Por meio do deslocamento do equilíbrio. Então, aqui, só para a gente entender melhor o que é esse deslocamento do equilíbrio, vamos imaginar aqui esse sistema inicial, onde eu tenho esse tubo em U, que está com a água parada aqui nesse certo nível, e eu venho e adiciono mais uma nova porção de água. Então, quando eu adiciono essa nova porção de água, eu estou perturbando esse sistema. Ele estava em equilíbrio, eu vim, coloquei mais água, estou perturbando, Tem uma fonte externa aqui, que é a adição de água, que está perturbando esse sistema. Então, quando eu começo a colocar essa água aqui, por um momento eu vou ter um desequilíbrio, Por um momento, esse lado aqui direito, que é o lado que eu estou inserindo a água, ele vai ficar com mais água do que o lado esquerdo. Então, por um momento muito rápido, esse sistema ele vai sair desse estado inicial de equilíbrio. Então, o que vai acontecer? A água ela vai vir, ela vai se deslocar aqui ao longo desse tubo, de modo a atingir um novo estado de equilíbrio. Então, aqui vocês veem, aqui eu tenho o nível final, que a água
fica após ela atingir esse novo equilíbrio. Então, aqui eu digo que após uma perturbação externa, né, esse meu sistema ele passou por um desequilíbrio momentâneo, mas ele teve aqui um deslocamento, a água deslocou aqui para o outro lado, estabelecendo um novo equilíbrio. Então, isso que é o deslocamento do equilíbrio, pessoal. Eu tenho uma perturbação externa no meu sistema que se encontra em equilíbrio e ele se ajusta de modo a estabelecer um novo equilíbrio. E isso é feito fazendo, então, o deslocamento do equilíbrio, deslocamento, então, das reações. Então, agora nós vamos ver quais são os fatores que podem alterar, então, o estado do equilíbrio. Quais são esses fatores? É a concentração, a pressão, a temperatura e o catalisador. E agora eu vou mostrar para vocês como cada um desses fatores influenciam, alteram o estado de equilíbrio. O primeiro fator que nós vamos ver, pessoal, é o efeito da concentração. Então, quando nós falamos da concentração, né, de perturbar o equilíbrio, ela pode perturbar o equilíbrio por meio da adição de uma substância ou por meio da remoção de uma substância. Então, de um modo geral, o que nós temos? Quando nós adicionamos uma substância a um equilíbrio, seja um reagente ou um produto, o que vai acontecer? Vai ser favorecido, né, lá no deslocamento do equilíbrio, vai ser favorecido o sentido do consumo dessa substância. Já quando eu removo uma substância de um sistema que está em equilíbrio, lá no deslocamento do equilíbrio, vai ser favorecido o sentido da formação dessa substância que eu removi. Então, por exemplo, vamos analisar aqui a primeira situação, onde eu tenho a adição de um reagente em um sistema que está em equilíbrio. Vamos imaginar, pessoal, a reação em equilíbrio como se fosse uma balança em equilíbrio. Quando ela está retinha, em equilíbrio, né, os dois lados estão com o mesmo peso. Quando eu adiciono um reagente a esse equilíbrio, o que acontece, pessoal? A balança ela vai pender aqui, né, ela vai tender a ficar aqui do lado dos reagentes. Por quê? Eu adicionei mais reagentes nesse meu sistema, então eu tenho mais reagentes do que produtos. O que eu devo fazer, então, para igualar essa balança? O que eu devo fazer, então, para voltar aqui ao equilíbrio? Então, se a gente olhar aqui a balança, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar aqui, né, essa quantidade de produtos para esse lado aqui da balança dos produtos abaixar e a balança voltar a ficar em equilíbrio, né? Então, ou seja, quando eu adiciono um reagente a um sistema em equilíbrio, eu tenho que deslocar o equilíbrio no sentido que favoreça o quê? A formação dos produtos, porque assim a balança ela volta a ficar em equilíbrio. Então, gente, a adição de um reagente em um equilíbrio, ele vai favorecer o sentido do consumo dessa substância, ou seja, a formação dos produtos. Vamos observar agora, pessoal, o que acontece quando eu faço a adição de um produto a um sistema em equilíbrio. Então, o meu sistema ele está lá equilibrado, eu adiciono os produtos, então a balança ela vai tender aqui para o lado dos produtos, porque eu tenho mais produtos agora do que reagentes. O que eu devo fazer, então, para essa balança voltar a ficar em equilíbrio? Eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que consumir esses produtos, né? De modo que eu tenha, então, a formação de mais reagentes. Então, eu consumo o produto, formo o reagente, a minha balança volta a ficar em equilíbrio. Então, quando eu tenho a adição de um produto em um equilíbrio, favorece, então, o sentido do consumo dessa substância, ou seja, a formação dos reagentes. Então, pessoal, o que nós vimos, né? O que acontece com o equilíbrio, né? Quando a gente, então, adiciona um reagente ou um produto, né? O que vai acontecer? Então, vamos imaginar aqui a reação entre o ácido acético e o álcool etílico, né? Formando um éster e a água. Quando a gente adiciona, né? A adição de um reagente ou de um produto, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio sempre vai ser deslocado no sentido do consumo desse reagente ou desse produto que eu adicionei. Então, quando eu adiciono aqui um reagente, no caso, se eu adicionar, por exemplo, vem aqui, esse sistema está em equilíbrio, eu venho aqui, por exemplo, e adiciono mais ácido acético, né? O que vai acontecer? Se eu adicionei um reagente,
a reação ela vai ser forçada a produzir maiores quantidades de produtos. Por quê? Produzindo mais produtos, eu consumo esses reagentes. Então, eu falo que essa minha reação ela é deslocada para a direita. Ela é deslocada para a formação dos produtos. Agora, se eu venho e adiciono, por exemplo, aqui o éster, essa reação ela vai sair do equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Essa reação ela vai ser deslocada para um sentido que leve ao consumo desse produto que eu adicionei. Então, aqui nesse caso, a reação ela vai ser forçada a produzir mais reagentes. Então, eu digo que quando eu adiciono aqui os produtos, a minha reação ela é deslocada para a esquerda, ou seja, para a formação de reagentes. Agora, vamos analisar a situação, pessoal, onde nós fazemos a retirada de reagentes ou de produtos. Então, novamente, imagina que a reação está lá equilibrada, como se fosse uma balança equilibrada. Aí eu venho aqui e retiro reagentes. Então, vocês concordam? Se eu retirei o reagente, o lado dos produtos vai ficar, né, mais pesado, porque eu tenho mais produtos. Então, o que vai acontecer para esse meu equilíbrio, gente, voltar para essa minha reação? Eu tenho que fazer o quê? Se eu tirei reagentes, para essa balança voltar a ficar equilibrada, eu tenho que produzir, né, mais reagentes. Então, a remoção de um reagente de um sistema em equilíbrio, ele vai favorecer o sentido da formação dessa substância. Então, pessoal, o que vai acontecer quando eu retiro, então, o produto de um sistema em equilíbrio? Então, eu tenho aqui o reagente e eu retiro o produto. Então, a minha balança ela vai ficar, né, tendendo aqui para o lado dos reagentes, porque eu tenho mais reagentes do que produtos. Então, o que eu preciso fazer para esse sistema voltar a ficar equilibrado? Eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso produzir mais produtos, né? Então, quando eu tenho a remoção de um produto de um sistema que está em equilíbrio, eu vou favorecer o sentido da formação dessa substância. Então, vamos ver aqui, né? Aí, agora eu pergunto para vocês, o que acontece ao equilíbrio, né? Se ao invés de eu adicionar, nós retirarmos algum dos participantes. Então, de novo, aqui a reação, né, do ácido acético com álcool etílico, formando um éster e água. Então, se eu retiro um reagente, eu venho aqui, por exemplo, e retiro o álcool do sistema que está em equilíbrio. Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter que deslocar o equilíbrio no sentido que eu forme mais álcool. Então, eu falo que esse meu equilíbrio ele vai ser deslocado para a esquerda, né? Porque quando eu tenho aqui a reação do éster com a água, eu tenho a formação do álcool. Agora, se eu venho aqui e tiro, por exemplo, o éster, que é um produto, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? O meu equilíbrio foi perturbado, eu preciso reestabelecer um novo equilíbrio. O que eu faço para o sistema se igualar novamente? Eu tenho que deslocar esse sistema para a direita, né? Porque assim eu consigo formar os produtos, porque o éster ele é formado da reação do ácido acético e do álcool, certo? Então, se eu retiro um reagente, a reação é forçada a produzir mais reagentes, então eu desloco, né, o equilíbrio para a esquerda. E se eu retiro um produto, a reação é forçada a produzir mais produtos, então o equilíbrio é deslocado para a direita. Agora, vamos ver, gente, qual é o efeito da pressão quando, né, nós temos um equilíbrio aí alterado. Primeiramente, gente, é importante considerar que a pressão de um sistema em equilíbrio somente estão presentes substâncias no estado gasoso, tá? Então, a pressão, ela só vai interferir em equilíbrio quando eu tiver substâncias no estado gasoso. Se eu não tiver substâncias no estado gasoso, a pressão, ela não vai interferir, certo? Então, pessoal, equilíbrios que contêm gases, o que vai acontecer? O aumento de uma pressão, o aumento da pressão nesse sistema, ele vai favorecer o sentido para o menor número de partículas, menor número de moléculas gasosas, né? Isso o quê? Para ocupar um menor volume. Quando eu tenho uma diminuição da pressão, o deslocamento do equilíbrio vai favorecer o sentido para o maior número de moléculas gasosas, para assim, então, ocupar o maior volume. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Então, vamos olhar aqui, gente, por exemplo, o que acontece com a pressão, né, na síntese do amoníaco, né? Nós temos
o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, formando amônio ou amoníaco. Aqui, né, gente, o que nós observamos aqui nessa tabela? Que conforme aumenta a pressão, eu tenho um aumento do rendimento da amônia, né? E eu tenho isso daqui no gráfico também. Conforme eu vou aumentando a pressão, eu tenho um aumento do rendimento da amônia. Então, o que a gente observou aqui, pessoal? Que o aumento da pressão, aqui nesse caso, ele deslocou o equilíbrio para onde? O aumento da pressão, ele deslocou o equilíbrio aqui para a direita, ou seja, o aumento da pressão, ele desloca o equilíbrio aqui para a formação de amoníaco, de NH3. E por que isso aconteceu, pessoal? Foi o que nós vimos lá. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. Então, para a gente avaliar a questão da pressão, a gente fala em volumes. Então, aqui do lado dos reagentes, eu tenho 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Então, eu tenho 4 mols de moléculas reagentes. Eu digo, então, que eu tenho 4 volumes. Aqui eu tenho 2 mols de amônia, que são os meus produtos. Então, eu digo que eu tenho 2 volumes. Então, eu tenho 4 volumes nos reagentes, porque 1 mais 3 é 4. E eu tenho 2 volumes nos produtos. Então, nos reagentes eu tenho um volume maior e nos produtos eu tenho um volume menor. Então, o aumento da pressão, pessoal, em um sistema, ela vai sempre deslocar o equilíbrio para o lado de menor volume, ou seja, para o lado que eu tenho menor quantidade total de mols. Então, aqui no caso da amônia, quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para a direita, ou seja, eu desloco o equilíbrio para a formação de amônia. Por quê? Aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. E aonde que eu tenho menor volume aqui, pessoal? Aqui no lado da amônia. Eu tenho 2 volumes aqui e 4. Então, quando eu aumento a pressão, meu sistema ele vai se deslocar para o lado onde eu tenho menor volume. Já quando eu tenho uma redução da pressão, acontece ao contrário. O equilíbrio ele vai se deslocar para o lado onde eu tenho um maior volume, onde eu tenho uma maior quantidade total de mols. Agora vamos falar sobre o efeito da temperatura no equilíbrio. O aumento da temperatura, pessoal, né, sendo uma perturbação externa, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Lembra, endotérmica é a reação que absorve o calor, né? Por quê? Aumentando a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a reação que absorve o calor. Por quê? A absorção do calor por essa reação vai minimizar essa elevação de temperatura. Então, aumentei a temperatura, desloco o equilíbrio para a reação que absorve calor, a reação está absorvendo calor, eu estou minimizando o impacto, então, daquele aumento de temperatura. Já a diminuição da temperatura, ela desloca o equilíbrio no sentido exotérmico, ou seja, no sentido da reação que libera calor. Por quê? Se eu estou diminuindo a temperatura e eu estou deslocando o meu equilíbrio para a reação exotérmica, essa liberação de calor que vem da reação, ela vai minimizar essa diminuição da temperatura. Então, um exemplo, pessoal, aqui de novo, né, a reação da amônia, onde que eu tenho que a reação direta ela é exotérmica. Como que eu sei disso, gente? Vamos lá. Isso aqui é importante, tá? Eu coloquei aqui a equação da amônia, da formação da amônia, e eu tenho que o ΔH é menos 91,8 kJ. Se o meu ΔH é menor do que zero, eu tenho uma reação exotérmica, eu tenho uma reação que libera calor. Então, gente, o valor que aparece aqui da variação de entalpia sempre se refere à reação direta, ou seja, reagentes formando produtos. Entanto que aqui que a gente colocou, né, mais calor, né? Esse mais calor aqui do lado dos produtos indica que essa minha reação está liberando calor. Então, eu tenho que a reação direta, ela é exotérmica. De novo, por quê? Meu ΔH é menor do que zero. A variação de entalpia, ela sempre vai indicar a variação de entalpia da reação direta. Reagentes formando produtos. Se a minha reação direta é exotérmica, a minha reação inversa vai ser endotérmica. Se o ΔH da reação isotérmica é menos 91,8,
o ΔH da reação endotérmica vai ser mais 91,8. Eu só inverto o sinal. Então, vamos ver o que acontece, pessoal. No caso das reações exotérmicas, que são aquelas reações onde o ΔH é menor do que zero, eu coloquei até aqui uma tabela, né, do que acontece com a constante de equilíbrio dessa reação da amônia em função da temperatura. O que nós vimos, pessoal? Que quanto menor é a temperatura, maior é a constante. Vocês estão vendo? A temperatura ela diminui e a constante ela aumenta, certo? Aqui eu tenho isso representado graficamente, tá vendo? Conforme eu aumento a temperatura, a minha constante diminui, ou seja, a temperatura e a constante elas são inversamente proporcionais. Então, em uma reação exotérmica, a constante de equilíbrio e a temperatura são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, pessoal, a diminuição, conforme nós vimos, né, a diminuição da temperatura, ela vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, de modo, então, que essa liberação, né, de calor, ela venha minimizar a diminuição da temperatura, certo? Porque, de novo, eu vi aqui que diminuindo a temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio. Então, uma reação, quando eu tenho a diminuição da temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido exotérmico. Agora, vamos analisar aqui uma reação endotérmica, que é a conversão do N2O4 em NO2, que tem um ΔH de mais 57,2 kJ. O que nós observamos aqui na tabela, pessoal? Que quanto maior é a temperatura, maior é o valor da constante. Ou seja, né? A gente também observa aqui no gráfico, quanto maior a temperatura, maior é a constante. Então, nós temos que para reações endotérmicas, a constante, ela é, né, a constante de equilíbrio, ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, por isso que nós dizemos que o aumento da temperatura, ele favorece uma reação endotérmica. Então, o aumento da temperatura, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Por quê? Eu aumentei a temperatura, a reação endotérmica absorve o calor, então aquele calor, né, a mais que eu adicionei lá no sistema, ele vai ser absorvido por aquela reação endotérmica e assim o sistema ele volta ao equilíbrio novamente. Então, nós vamos ver o que acontece com o catalisador com os sistemas em equilíbrio. Lembram, pessoal, lá em cinética química, nós vimos que um catalisador, ele aumenta a velocidade de uma reação. Como que ele faz isso? Ele atua lá na formação, né, do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação. Então, lembram, né? Aqui, né, a curva que tem o maior morrinho é a reação que aconteceu sem o catalisador, porque ela tem uma maior energia de ativação, e a reação aqui com o menor morrinho, que está representado por essa linha tracejada, é a reação que aconteceu com o catalisador, ou seja, que tem uma menor energia de ativação. Pessoal, o que é importante vocês saberem, né? Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, e quando nós estamos falando em equilíbrio, nós estamos falando de reações reversíveis, né? A reação direta e a reação inversa. O catalisador, ele vai acelerar igualmente a velocidade, ou seja, a rapidez das reações direta e inversa, de modo que nenhum dos dois sentidos ele é favorecido. Então, o catalisador, gente, é importante, ele não desloca o equilíbrio. A única coisa que ele faz é fazer que o sistema, como ele aumenta a velocidade da reação, ele faz com que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente. Então, cuidado, isso costuma também ser pegadinha, né? O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, né? Aumentando de forma igual a velocidade da reação direta e da reação inversa. Então, ele não favorece nenhum dos dois sentidos do equilíbrio, então ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas faz com que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente. Então, gente, resumindo, aqui nessa aula nós vimos o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier, ele fala, então, que quando você tem uma perturbação externa em um sistema que está em equilíbrio, esse sistema ele tende, então, a se reorganizar, você tem o deslocamento do equilíbrio, de modo a minimizar essa perturbação.
certo? Quais são os tipos, né, gente, o que pode, né, quais são os fatores que podem, então, perturbar um sistema? A concentração dos reagentes, né, a pressão, a temperatura, né? Nós vimos lá, eu falei do catalisador, mas nós vimos que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Em relação à quantidade, né, a concentração das substâncias, nós vimos o quê? Que o aumento da concentração de uma substância vai deslocar o equilíbrio no sentido de que essa substância seja consumida. A diminuição da quantidade de uma substância, seja reagente ou produto, vai deslocar o equilíbrio no sentido da formação dessa substância. O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido que eu tenho um menor volume gasoso, enquanto a diminuição da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido onde eu tenho um maior volume gasoso. Já em relação à temperatura, nós vimos que o aumento da temperatura, ela desloca o equilíbrio no sentido da absorção de calor, ou seja, o aumento da temperatura desloca no sentido da reação endotérmica, enquanto que a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que é a reação que acontece liberando calor. E nós vimos que o catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Ele apenas aumenta a velocidade das reações direta e inversa, fazendo com que o sistema atinja o equilíbrio mais rapidamente, mas ele não desloca o equilíbrio, ele não desloca em sentido de uma reação ou outra. Aqui, pessoal, exemplo aqui então de exercícios resolvidos. Um sistema está em equilíbrio quando todas as suas propriedades são as mesmas em todos os seus pontos e não variam com o tempo. Em relação ao equilíbrio químico, aí de novo, né, a reação da amônia, pode-se afirmar o quê? Gente, aí, aqui eu quero saber, né, o que acontece, né, pode-se afirmar, qual é a alternativa correta. Então, vamos analisar uma a uma. Ele fala assim no item A, diminuindo a quantidade de amônia, o equilíbrio se desloca para a direita. Vamos ver, gente, se eu diminuo aqui, se eu retiro a amônia do sistema, eu estou retirando, então o meu equilíbrio ele vai se deslocar no sentido que eu forme amônia. Ou seja, o meu equilíbrio ele vai se deslocar aqui da esquerda para a direita. Está certo, né? Então, ele vai ter aqui a reação do nitrogênio, e do gás nitrogênio e do gás hidrogênio para formar amônia. No item B, ele fala assim, aumentando a quantidade de gás hidrogênio, o equilíbrio se desloca para a direita. Então, vamos lá. Se eu aumento aqui a quantidade de reagente, aumentei aqui a quantidade de hidrogênio, o que vai acontecer? Esse equilíbrio ele vai se deslocar no sentido em que tem o consumo desse reagente, porque se eu tenho reagente a mais, ele tem que ser consumido para que o sistema volte a ficar em equilíbrio. Então, qual é o sentido que eu tenho o consumo? É aqui o sentido da direita, né? Então, o hidrogênio, ele reage aqui com o nitrogênio para ser consumido, formando a amônia. Então, o item B também está certo. No item C, ele fala que diminuindo a quantidade de nitrogênio, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Então, vamos ver, pessoal, se eu venho aqui e retiro o nitrogênio desse meu sistema, vai ficar faltando nitrogênio. Então, eu tenho o quê? Se eu retiro, eu desloco no sentido de formação. Então, eu desloco aqui da direita para a esquerda. Então, a amônia vai se decompor formando nitrogênio. Também está certo. E no item D, ele fala assim, aumentando ou diminuindo as quantidades das espécies químicas dessa equação, o equilíbrio não se altera. Gente, que nós vimos que se eu aumentar ou diminuir a quantidade de qualquer uma das substâncias, seja de reagente ou de produto, nós vimos que o equilíbrio vai se alterar sim. É o princípio de Le Chatelier, você perturbou o sistema. Então, o item D está errado. Então, as alternativas corretas aqui, gente, são alternativas A, B e C. Mais um exercício, gente. Considerando aqui o equilíbrio, né, ácido sulfídrico formando oxigênio, ácido sulfídrico e oxigênio formando água e SO2, tem um ΔH de menos 1036 kJ, e seguindo o princípio de Le Chatelier, coloque a letra E nas alternativas em que o equilíbrio é deslocado para a esquerda e letra D quando ele é deslocado para a direita.
Vamos analisar cada um deles, pessoal. Quando a gente diminui a temperatura do sistema. Então, eu tenho aqui que a minha reação direta ela é uma reação exotérmica. O ΔH menor do que 0. Então, considerando que eu tenho uma reação exotérmica, que a reação direta é uma reação exotérmica, e a reação inversa ela é endotérmica, quando eu diminuo a temperatura, né, conforme lá o princípio de Le Chatelier, eu vou deslocar para o sentido da reação exotérmica, que é a reação que vai liberar calor. Então, diminuindo a temperatura aqui do sistema, eu vou deslocar esse equilíbrio para a direita. Agora aqui, gente, o que acontece quando eu aumento a pressão do sistema? Então, lembra, quando eu falo de pressão, eu tenho que analisar o número de volumes. Então, aqui do lado dos reagentes, eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5 volumes. E do lado dos produtos, 2 mais 2, eu tenho 4 volumes. Então, quando eu aumento a pressão, o equilíbrio ele é deslocado o quê? No sentido de menor volume. Então, aqui nesse caso, a minha reação ela vai ser deslocada para a direita, ou seja, para a formação de produtos. Por quê? Aqui eu tenho 4 volumes e aqui eu tenho 5. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido de menor volume. Então, eu desloco aqui para a direita. Aqui no item 3, né, ele quer saber então o que acontece quando a gente adiciona dióxido de enxofre ao sistema. Então, pessoal, eu venho aqui e adiciono SO2, que é um produto. Então, se eu adicionei SO2 aqui, esse lado ele vai ficar desequilibrado. Eu vou ter mais produto do que reagente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que deslocar o equilíbrio no sentido que essa substância seja consumida. Então, eu vou deslocar o equilíbrio aqui para a esquerda, certo? Eu vou ter, então, a formação aqui de H2S e oxigênio. Agora, quando eu retiro o oxigênio do sistema, eu estou retirando um reagente. Então, eu vou ficar com menos reagente e mais produtos. Então, eu tenho que deslocar o meu sentido de modo que eu forme, né, esse reagente que eu tirei. Então, aqui no caso, eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda. Agora, pessoal, lá na nossa equipe eu coloquei os exercícios que nós vamos realizar nessa aula. Então, agora, para a gente praticar o que a gente aprendeu, nós vamos resolver os exercícios juntos. É o momento para vocês fazerem. Se tiverem dúvidas, já vamos tirar as dúvidas aqui. Então, vamos resolver os exercícios que eu postei lá no canal da nossa equipe. E não esqueçam de realizar a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Obrigada pela participação e até a próxima aula.